Sejam bem-vindos, pessoal. Estão me escutando bem? Dê um joinha aí, por favor. Boa noite. Estão me escutando bem, pessoal? Deixem um joinha aí se estiverem me escutando bem, pessoal. Perfeito. Deixa eu ver se o Hugo tá por aqui. Deixa eu colocar o Hugo aqui. Vamos lá. Hugo? Oi, Hugo, não estou te escutando, cara. Agora sim. Agora voltou. Vou ter que trocar aqui, vou ter que trocar. O fone estava muito ruim. Perfeito. Vai lá. Tecnologia. Estão me escutando bem, pessoal? Obrigado pela participação aí de todos. Tecnologia difícil, cara. Difícil. Beleza. Tá Os testando, fones da testando Apple. bem, Hugo? Opa, deu uma travadinha, Tá mas ouvindo? voltou. Agora sim, agora eu tô pertinho, agora eu tô estando normal. Você tá me escutando bem também? Pô, não sei se é a minha internet ou a do Hugo, tá dando umas travadinhas. Opa, Gabriel falando, Dourados, Mato Grosso, 250 milímetros de água, cara. Alagou tudo. Pessoal, só pra mim que o Hugo tá travado ou pra vocês também? Opa, show. Hugo, com o Hugo aqui de novo. Pera aí, pessoal, pera aí. Já vai dar tudo certo. Deixa eu ver, vou colocar o Hugo aqui. Aqui, vamos lá. Vamos lá, chamando o Hugo de novo. Opa, agora Agora melhorou. perfeito. Perfeito. Fala, Tá me escutando bem Marcelo. também, Boa Hugo? noite. Perfeito, cara. Perfeito. Pessoal, deixa um joinha aí se vocês estão escutando a minha voz e a do Hugo bem. Deixa um joinha aí. Ah, normal, o Gabriel já falou. Então, sejam bem-vindos todos, pessoal. Obrigado pela participação. A gente está trazendo aqui novamente o Hugo pela segunda vez. O Hugo, eu conheci ele no Twitter e em uma das análises que ele fez sobre mercados de proteínas, deu para ver já de cara que ele conhecia bastante sobre o assunto. E para isso nós convidamos ele para a primeira live, né? E a segunda também, para a gente falar novamente sobre o prospecto para os próximos anos do mercado de proteínas, principalmente a vermelha. Então, Hugo, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal. Na primeira live, nós tínhamos 4 mil seguidores, agora estão 14, então boa parte do pessoal que está assistindo não conhece você. Então, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal.
Valeu, obrigado Marcelo pelo espaço aqui no canal Grandes Reprodutores, pela segundo bate-papo nosso aí sobre o mercado, né, tanto de ações quanto de proteína também. Para quem não me conhece, eu sou o head de análise ali do TC Matrix, né, do TC, a plataforma fundamentalista dele, e não só disso agora, né? Nós, nos últimos 6 meses, também viemos ampliando o leque de atuação do Matrix e a gente começou agora também um serviço de assessoria e consultoria sobre investimentos em portfólio, gestão de portfólio ali, né? Então, eu tenho 15 anos de mercado financeiro, né? Comecei em 2006 como equity, gestor de equity ali, de carteira pessoal e depois numa instituição financeira. Ao mesmo tempo, também fazia research, equity research buy side, né, para os fundos onde eu fazia gestão. E no ano passado eu recebi esse convite do TC e cá estou eu hoje, né, plataforma brilhante aí, desenvolvendo esse trabalho aí fantástico. Então, acho que é um resuminho aí, breve e sumário, né? Perfeito. Hugo, vamos começar a live respondendo o título do nosso flyer, né? Até quando vai esse boom de alta, esse ciclo de alta da carne vermelha? Como a gente sabe, né, o mercado de proteínas no geral ele é muito dependente de alguns aspectos que não são do nosso controle. A gente viu nossos amigos europeus aqui do lado, Argentina, e suspenderam as exportações de carne por 30 dias, e isso teve um impacto muito grande na negociação de contratos futuros do mercado de boi gordo, inclusive do brasileiro. Então, a gente está vendo aí a arroba do boi gordo sendo negociada a R$ 340 para outubro de 2021. Pra vocês terem uma noção, em julho de 2019 a gente estava em R$ 150. Hoje a gente está em 310, então mais de 100% em 2 anos. E agora para outubro a gente está falando em 340. Além disso, tem todo um panorama aí bem complexo no mundo, a Austrália tratando com a China, então diversos motivos. Então gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre a sua visão para os próximos anos nesse mercado que é tão difícil de se entender. Porque nós, como pecuaristas, como a maioria dos seguidores da parte são pecuaristas, Vocês nós estão temos o ganhando controle. dinheiro pra caramba. Isso, a gente quer saber até quando vai até quando vai esse carrinho dos ovos de ouro aí. Então, gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre isso, por favor. Não, legal. Mas é difícil assim cravar, né, um ciclo, o fim desse ciclo, quando começa um ciclo a mudar. Mas o que a gente observa em termos de oferta e demanda, e nesse curto prazo existe um desequilíbrio claro por conta ali do rebanho chinês que vem passando aí por problemas e novamente surgindo novos focos ali, né, que podem suscitar em discussão de redução, gera esse desequilíbrio entre oferta e demanda. Isso puxa a demanda muito mais para cima do que a oferta em carne vermelha, principalmente, e não só na vermelha, né? Em suínos também a gente tem observado um forte movimento. Esse desequilíbrio deve ser normalizado no ritmo que eles estão recuperando. Quando a gente olha o relatório do USDA, né, o último dado que foi divulgado em abril, a gente vê que tem uma retomada desse rebanho, mas ainda bem aquém do que já foi no passado, né? Eles tinham ali por volta de 7 milhões de suínos, hoje tem 500, ou seja, ainda está uns 40% abaixo. E a velocidade que eles esperavam retomar está aquém do que o mercado começou lá atrás da discussão. A matriz vai ser mais rápido, genética, e não está acontecendo isso. E juntos a gente vê aí uma possível surgimento de foco. Então, o que eu quero dizer? O desequilíbrio na minha cabeça, olhando todos esses dados, fecha ali final de 2023. Então, a gente deve ter um ciclo de desequilíbrio pelo menos até 2023. Só que, em contrapartida, a gente vai ver a urbanização na China. Está acontecendo, mais 400, mais 500 milhões de pessoas estão indo para as cidades, a renda melhora e, obviamente, o consumo de carne vermelha ele se mantém, né? Então, é um hábito adquirido que vai ser mantido e isso vai gerar demanda adicional de 2023 para cá, um crescimento normal, natural de substituição dentro de um equilíbrio normal de oferta e demanda. Então, a gente vai levar um ciclo muito forte até pelo menos 2026, 2027, que aí chegaria num novo normal, vamos dizer assim, tá? Então tem muito tempo ainda pela frente
a disrupção vai ser sanada no curto prazo, vamos chamar assim, 2 anos, mas depois tem um growth pela frente. Então, é um ciclo muito positivo, na minha análise, na minha visão aí, para a carne vermelha, tá? Para o ciclo de bovinos aí é bastante positivo. Hugo, quando a gente avalia o consumo per capita de carne vermelha, o Brasil está no seu dos menores níveis históricos. A Argentina, não precisa nem dizer, obviamente está. A Argentina era o maior consumidor de carne no mundo. Eles Ainda chegaram é, em os caras 2007 a comem, 69 mas os caras quilos. ainda comem, mas eles ainda comem muito mais que a gente, né? Isso, comem muito mais que a gente. Agora, acho que em 2019 estava 50 e o nosso tem 29, ou seja, É. praticamente 20 quilos a mais que nós por ano, por pessoa por ano. Então, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre essa retomada da economia brasileira e a economia global mesmo. Todas as economias sofreram muito em 2020. Então, a tendência, ao meu ver, que quando a economia começar a retomar, do globo em geral, o consumo de carne obviamente vai aumentar. Porque a primeira coisa que a família faz quando ela está com restrição orçamentária é diminuir o consumo de alimentos de alto poder nutritivo, que são alimentos mais caros, e é o caso da carne vermelha. O Brasil está no seu menor nível, não é por acaso, porque a renda per capita brasileira caiu. E a Argentina, a mesma coisa. Então, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente dessa retomada da economia. Como você conhece muito o mercado financeiro, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente das perspectivas do aumento do consumo de carne baseado na melhora da economia brasileira e globalmente também. O que a gente pode ver na parte doméstica é uma retomada de atividade, obviamente vai recuperar um emprego e a renda vem na sequência. Com esse aumento de renda, culmina com esse, obviamente, consumo de proteína vermelha, que ela é mais reconhecida como um premium, e o orçamento voltando, você encaixa novamente. Porém, eu não sei se volta na magnitude que a gente observou nos últimos anos o consumo, se recupera tão rápido, porque tem a compra externa, né? Ao mesmo tempo, a gente vai ter o mundo como um todo crescendo e ele também consome carne vermelha, né? O Brasil é um grande exportador. A gente tem a China, com esse que a gente falou agora, há pouco tempo atrás, e o Brasil também vai voltar. Então, a gente pode ver um encarecimento ainda maior da proteína vermelha. Então, a gente deve ver uma recuperação. Não acredito que o doméstico vai voltar a níveis como no passado tão rapidamente. Óbvio, no futuro a gente vai ver se retomando, mas no espaço de tempo eu acho que sobe, começa a voltar, mas ainda leva um tempo para engrenar de novo. Então, a parte doméstica eu acho que ainda fica bem complicada aqui, tá? E aí a gente vai ver a discussão entre spreads, né? Talvez permita que os frigoríficos locais comecem a ter margem positiva de novo. E agora os exportadores vão continuar tendo, né? Então, eu acho que começa a melhorar um pouco o ambiente, mas ainda não volta na normalidade, não. Legal, legal. Hugo, no cenário de competição, vamos dizer assim, nós temos um grande comprador que é a China, não só grande comprador do Brasil, mas da América Latina inteira, da Austrália também. Então, a Austrália tendo restrições de exportação de carne bovina para a China, a Argentina teve esse problema muito sério, que eles suspenderam as exportações, e o Brasil, obviamente, ele tende a abraçar um pouco dessa demanda que sobrou no mercado. O Brasil, historicamente, o máximo que ele exportou era 20, 25% de toda a sua produção era exportada para a China, para todos os países. Atualmente, a gente está em 30%. Desses 30%, 66% são relativos a Hong Kong e China. Ou seja, praticamente 20 e poucos por cento de tudo que é produzido de carne vermelha no Brasil é destinado à China. Então, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre as ameaças que nós podemos ter como pecuaristas com essa dependência excessiva do mercado chinês. Gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre isso, porque a China, como todo mundo sabe, é uma ditadura, todos esses problemas, então gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre isso. Nos últimos 2 anos, a gente vem vendo esse poder chinês crescente, né, sobre o montante de exportação. E o que dá para auferir disso? Melhorou para o produtor rural, tá? Os ganhos melhoraram absurdamente para o produtor rural. Na minha cabeça, a China não tem poder de travar. Vou brigar pelo preço.
ela tenta, vai lá, solta uma notícia, fala que está com super estoques e não está acontecendo. Inventava nesses últimos 18 O meses Covid. Covid na carne, enfim. E a gente viu que isso não se materializou. E o preço em dólar está subindo 20%. Ou seja, eles vão pagar o que tiver que pagar, essa é a realidade. Então, para o produtor rural, eu acho que o maior impacto é o câmbio hoje, tá? Em termos de câmbio, pode suscitar que o produtor comece aquela corrida a desovar por receio de redução de exportações, mas, dado o desequilíbrio, eu acho pouco provável que isso ocorra, tá? Então, hoje, o desequilíbrio na minha cabeça segura preço e deixa o produtor rural com uma margem aí, na minha visão, até 2023 ali, bem tranquila, tá? Para os frigos, aí a gente entrando na parte de mercado, bom, como o Minerva sempre fala, né? É um business de spread, óbvio. Então, se a gente está vendo a carne a 20%, eles estão repassando boa parte do custo do arroba, que subiu muito forte do ano passado para cá. Então, para os exportadores, a gente vai ver uma margem muito saudável ainda, dada essa dinâmica, volumes crescentes, né? A gente viu no primeiro TRI agora, início desse segundo TRI, uma queda de volume, mas eu acredito que isso se recupere ali no segundo semestre, a gente vai ver um aquecimento, porque a China continua com revisões para cima de consumo de carne vermelha, né? O relatório americano mostrou isso. Eles tinham uma projeção de X ali no início do ano, em janeiro, em abril já subiu 30%. Então, assim, tem um adicional, acho que o produtor rural, essa dinâmica da China não muda e é muito positiva, tá? Perfeito, Hugo. Hugo, vamos começar com as perguntas aqui. Eu vi que está acumulando aqui. O Marco Túlio pergunta: você acredita que o consumo per capita abaixe mais ainda ou se mantenha nesses patamares no Brasil? Acho que você tinha comentado um pouco um tempinho atrás, mas gostaria que você falasse um pouco mais para a gente sobre isso. Marco Túlio, né? Isso. O Marco Túlio, ele trabalha com pecuária, seleção pecuária e também tem casas de carne, então ele está em todas as áreas do... Tá toda a cadeia, né? Tá toda a Isso, cadeia. Boa. Marco Túlio, isso. boa noite aí, obrigado pela pergunta. Eu acredito que vai ser um retorno gradual aqui internamente. E não vejo queda mais, justamente porque a gente vai ver o quê? Emprego e renda voltando, tá? Então, assim, a renda voltando, o bolso tendo capacidade, ele volta a consumir. Então, acho que o pior momento ali para consumo de proteína vermelha aqui já foi, e agora a gente vai ver uma retomada gradual. Pode ser que acelere se a renda ficar muito mais alta, o PIB acelerar muito melhor aqui, e eventualmente a gente veja uma Austrália voltando, que é pouco provável, e uma Argentina normalizando, que também parece ser pouco provável. Então, assim, é um retorno gradual doméstico. Perfeito, perfeito. É... Hugo, você deu uma travadinha aqui para mim. Tá me escutando bem? Acho que Oi? tá, né? Tá escutando bem, né? Perfeito, Tamo aqui, tamo aqui. perfeito. Eu Tá. tava só te esperando. Hugo, perfeito. Hugo, uma pergunta que fizeram durante as nossas caixas de perguntas lá no Instagram foi relacionado a da compra não, né? Eles adquiriam 30%, a Marfrig comprando 30% da BR Foods. A BR Foods é dona da marca Sadia, Perdigão. E como eu falei, né, naquele post lá que a gente estava conversando, os Molina, né, o Marco Molina tem um apetite muito grande, inclusive eles entraram forte no mercado de produção de genética. Eles compraram um dos principais vendedores de, né, genética do país, que é a Agrojacarezinho, mais de 200 mil cabeças de gado total, cara, é um colosso. O cara já entrou como um dos maiores já. E a gente está vendo esse apetite muito grande dele também, comprando, de certa forma, não concorrentes direto, mas outros entes nessa cadeia de alimentação. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o seu cenário para Marfrig, nesse novo panorama aí de compras e tudo mais. Eu vejo a Marfrig hoje fazendo um movimento bem acertado, né? Bem diferente o tempo dela lá do passado agora, quando ela comprou a Seara naquele, né, fatídico movimento, a empresa era bem mais alavancada e a Seara era problemática. Hoje, ele comprando a BR Foods, ele está desalavancado, tem caixa para fazer, tem um possível IPO da NB lá fora que pode dar mais ainda, e ele consegue pegar uma empresa já estruturada, sem muito trabalho ali,
basta colocar as figuras certas nas cadeiras corretas, que a BR Foods e suas marcas respondem bem. Então eu vejo a Marfrig tentando ser uma mini JBS, vamos dizer assim, tá? Então atuando ali em processados, atuando em suínos, em aves, com uma empresa já bem mais estruturada, tendo uma boa presença nos Estados Unidos e Latam bovinos, tá? Além de procurar alguma coisa na Austrália. Então eles estão seguindo um caminho muito parecido com o que foi a JBS quando comprou a Swift. Só que agora em um outro momento, né? A empresa está desalavancada, gerando caixa, o Molina está muito mais prudente e pagando um valuation justo, tá? Não é pagando aqueles valuations exorbitantes do passado que a gente observava. Então, se ele está comprando uma companhia que, na verdade, 30%, mas pode vir a ser um pouco mais, ou propor, na minha cabeça ele vai propor uma fusão, para não ter que pagar prêmio para ninguém, tá? Então, ele vai sentar no conselho, vai trazer essa possibilidade e eu acredito que acabe aprovando. Vai ser benéfico criar uma mega produtora escalada, né? Eles vão conseguir melhorar a compra de grãos, fornecedores de matrizes. Então, tem os ganhos que a JBS estão colhendo agora. Então, na minha cabeça, é uma mini JBS. Tá? E um valuation muito atrativo. Né? Todos os frigos no Brasil, com exceção de BR Foods, que estão bem atrativos. JBS a 4 vezes EV/EBITDA é grátis. A Minerva a 4,5, 4,6 também. Marfrig, então, abaixo de 4. Tá? É muito barato, muito atrativo. Hugo, uma outra pergunta que fizeram aqui sobre listagens de JBS. A JBS cresceu muito, é o maior fornecedor de proteínas do mundo, então há sempre essa pergunta sobre uma possível listagem da JBS. Então gostaria que você explicasse um pouco para a gente, como a maioria aqui não tem muita experiência com ações, gostaria que você falasse um pouco para a gente por que a JBS, uma empresa brasileira faria... Por que uma empresa brasileira faria uma listagem nos Estados Unidos? Gostaria que você falasse um pouco para a gente e depois falasse sobre os efeitos, obviamente, disso. Não, vamos lá. A JBS, ela deve fazer o IPO. Todos os movimentos, todos os agentes indicam isso. A gente está vendo os bancos de investimento concedendo crédito. A nota, o rating dela foi para investment grade. Tudo está caminhando para esse IPO lá fora. O próprio management já confirmou que é o caminho natural que eles vão fazer. É difícil precisar qual é a data, qual é o trimestre, qual ano vai ser. Mas que vai sair, vai. E o que é o benefício? O benefício é um destravamento de valor imediato. A gente está falando de uma empresa hoje negociada a 4 vezes, 4,3 vezes EV/EBITDA, com um crescimento de 2 dígitos ali de receita, um case acima de 15%, muito, muito forte. Né? Escala global, muito maior que Tyson, não é muito maior que Tyson Foods, mas é maior que Tyson Foods e muito mais lucrativa. E aí é onde aparece o destravamento de valor. A Tyson Foods negocia hoje 7,5, 8 vezes EV/EBITDA. Por quê? Porque ela é uma empresa norte-americana, simples assim. JBS é uma empresa norte-americana hoje. A maior parte do EBITDA dela é US. Porém, a sede ainda está aqui, a listagem está aqui. O simples fato de você sair do Brasil e ir para os Estados Unidos, o mercado já paga outro nível de múltiplo. Paga um nível, tira aquele nível de incerteza. Então, automaticamente, a gente já vê um ganho de valuation. Então, esse é o ponto principal de JBS. E aí muita gente pergunta, pô, mas tá caro, já subiu pra caramba. Não, não tá caro, tá muito barato. 7 vezes Tyson e 4,2, 4,3 JBS já mostra. E a escala muito mais favorável para JBS só mostra que tem um upside fortíssimo aqui. Fortíssimo. Perfeito. Hugo, o Guzerá em Foco fez uma pergunta bem interessante aqui. Essa valorização do real que a gente viu nos últimos meses barra dias aí, ela desfavorece em algum ponto aí os exportadores? Qual seria o câmbio saudável para as exportadoras? E aí, exportadoras entra todo mundo no mesmo balaio, né? Então, a gente pode falar das exportadoras como Vale, como Petrobras, como... porque todas dependem do dólar, né? Então, os frigoríficos, Suzano, Klabin, que exporta celulose. Então, gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre isso. O que eu vejo do câmbio, o impacto deve ser uma pressão de margem, obviamente, a gente vai ver uma pressão de margem EBITDA normal, e temos que observar o que vai acontecer na parte de custos, tá? Porque ao mesmo tempo que o câmbio cede na parte da receita,
a gente pode ver uma antecipação seja dos produtores rurais, seja da parte de grãos para exportar o que está estocado. No passado recente, a gente já observou isso na cadeia de produtores. Toda vez que o câmbio dá uma sinalizada de correção, muito produtor desova o que estava segurando, para tentar pegar um preço melhor. Óbvio que nesse curto prazo, essa queda até 5 está ali nos 315, né? Nesse nível aí, nesse range. Mas, e aí offset um pouco a queda. Onde eu me preocuparia com os exportadores, tá? Principalmente no foco aqui de proteína, que é o que a gente está discutindo. Se chegar ali 4,20, 4,30, aí começa a ficar um jogo perigoso para os exportadores em termos de margem, tá? Agora, tem um ponto muito positivo que ajuda eles, né? A parte de estrutura de capital e desalavancagem. Eles estão muito desalavancados, eles estão gerando caixa horrores. A dívida líquida sobre EBITDA abaixo de 2 vezes, na maior parte deles. Então, pode vir, mas não vai ter aquele risco que ocorreu no passado recente. Né? Quando a gente vê as empresas ali com 5 vezes dívida líquida EBITDA, né? 6 vezes, e aí o câmbio mexia, obviamente trazer pressão. Hoje o cenário é bem diferente. Então, um câmbio referência 4,20, 4,30. Porque o volume também vai crescer, né? Mesmo com o câmbio caindo, a gente vai ver exportações ainda, tá? Perfeito, Hugo. Tem uma outra pergunta aqui do Almeida, Alexandre Almeida. Ele pergunta: sou do Rio Grande do Sul, investidor em Frigos na Bolsa Brasileira. O cenário para 2022 ainda é positivo em relação ao crescente de 2021, ou seja, continuaremos crescendo, podemos ver o mesmo cenário que a gente teve em 2021 se estabelecendo em 2022 e consequente? Olha, tem uma discussão quando a gente conversa aqui no Matrix com os frigoríficos, a gente vê que eles trabalham com uma virada de ciclo para o ano que vem, Então, um favorecimento para eles. E quando a gente olha os dados de rebanho, o movimento dos produtores rurais, a gente observa uma retenção, né? Dado o convite que é hoje produzir um bezerro, uma reposição. Então a gente vê essa retenção, a gente deve observar uma continuidade de aumento de rebanho. Isso vai naturalmente aumentar a oferta. E aí o que depende muito para cravar que vai ser melhor é o que vai acontecer com o rebanho chinês, qual a velocidade de recuperação dele. Se seguir no movimento atual, nessa velocidade de cruzeiro atual, a gente deve ver um ciclo um pouco melhor. Não tão melhor como deveria ser na normalidade, no equilíbrio de oferta e demanda, mas um pouco melhor para os frigoríficos. E aí domésticos, também de exportação, tá? Então acredito que a gente vai ver um ciclo um pouco melhor. então, um ponto interessante eu gostaria de trazer aqui, antes da pergunta do Edu, é sobre o ganho de produtividade que os pecuaristas, no geral, estão tendo nos últimos anos aí. Então, nós vemos as áreas relacionadas à pastagem só diminuindo ano a ano, e nós vemos a produtividade cada vez maior, e inclusive o rebanho brasileiro, dos grandes rebanhos do mundo, é o único que cresce de fato em números expressivos. Então a gente vê um ganho tanto de produtividade, de alocação desse animal nos pastos, nas pastagens do Brasil, como também a produtividade do animal em si, cada vez produzindo mais carne e tudo mais. Isso reflexo de diversas tecnologias que estão sendo utilizadas, como ultrassom, como animais mais eficientes em termos alimentares e tudo mais. Então, acredito que o cenário brasileiro, esse ano, levando toda a conjuntura global, né? Às vezes o pessoal fala que Deus é brasileiro e não sei, até acredito que às vezes parece que é de fato, né? Esse ano, o ano passado, um dos grandes responsáveis por nós não termos uma queda maior ainda no PIB foi o setor agropecuário. Foi um dos grandes responsáveis, continuou empregando, continuou exportando, continuou A produzindo muito bem. contribuição do agro é muito forte. É muito forte. E esse ano a gente tem aí os grandes concorrentes nossos aí tendo problemas sérios, né? A Austrália teve problema de Sim. intempéries climáticas e agora problemas políticos, exportação para a China. E a Argentina, os nossos europeus aqui também com problemas sérios, né? Suspender exportação, enfim. E o Brasil, apesar de ter todo esse benefício de tudo, de a conjuntura estar
soando a nosso favor, às vezes a gente não consegue mostrar esse valor todo que a gente tem para o mundo, né? Acho que falta bastante marketing sobre isso. Uhum. E é É um difícil, pouco né, saber difícil, como né? Um mudar pouco isso, difícil né? porque tem muito lobby, Porque então tem muito dá um certo lobby. trabalho. Né? E baseado nisso, Hugo, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre as perspectivas de acesso. Na outra live a gente falou sobre isso também. A gente tinha acabado de assinar alguns contratos de exportação para o Japão, mas eu gostaria que você falasse um pouco para a gente, porque em 2021, a Minerva ela lança todos os trimestres o panorama setorial. E pela primeira vez Sim. eu vi um país europeu com um dos principais importadores de carne do Brasil, que foi a Itália, responsável por 3% de toda a carne exportada do Brasil, Uhum. foi para a Itália. Então, gostaria que você falasse um É pouco para a gente, se bastante você vê espaço, significativo. se você... Opa, deu uma cortadinha. Você ia falar alguma coisa, Hugo? Alô? Opa, voltou. Voltou? Desculpa. Opa, Não sei por voltou. que Acho que aqui é isso. travou. Cara, eu acho que assim, a Europa vai ganhando espaço, vai ganhando tração. Ela precisa também se abastecer de proteínas, dado que ela exporta muito suíno para a China. Então, acaba também trazendo uma demanda adicional da própria União Europeia. Então, a gente deve ver aí daqui para frente a Europa recuperando um espaço, mas eu imagino que a gente vai observar. Oi, voltou, né? Voltou. Eu acredito que a gente vai observar muito mais a Europa ganhando e abertura de novos Tá. mercados. Isso vai ajudar no ticket médio nosso de exportação. Então, isso offseta um pouco a queda do câmbio, vai trazer mais volumes ali de proteínas também saindo para fora. E esse fato por si só vai ser muito positivo também para as exportações. Então, a gente deve ver até o fim do ano, não sei se por agora, por conta de Covid, seja Coreia também entrando. Então, o próprio Estados Unidos vai ganhando muita atração, e não, é um ponto que não pode ser desprezado. Né? Eles compram carne ali para fazer hambúrguer, então você melhora a margem do frigorífico de exportação. O mix dele é muito mais defensivo hoje do que foi no passado. Tá? Então, tem esses pontos, um mix e volume maior. Perfeito. Vamos voltar às perguntas aqui, Hugo. Acho que Hugo, vamos ver onde que estamos aqui. Ah lá, André. Olha a pergunta. Hugo, por que a Minerva não anda? Acredito ser a mais barata do setor. Pode falar um pouco aí pro... O pessoal tem que ter um pouco de paciência, né? O preço nem sempre reflete o valor efetivo da companhia, o valor que a companhia entrega no seu setor. E é natural que nesse curto prazo, até por um pouco menor de vários investidores sobre o setor e sobre essas empresas, e pelo passado também ser um pouco difícil, que qualquer notícia sobre margem, impressão de volume, gere uma volatilidade maior no preço. Se analisa toda a situação atual, seja do mercado, seja das companhias, e batendo os números com eles, a gente vê que sim, a trajetória é muito mais forte, muito mais positiva do que o mercado coloca hoje no preço. E aí abre as assimetrias. Agora vocês precisam ter uma paciência, né, uma disciplina, um foco e uma resiliência, que eu gosto sempre de falar. Né? Então não adianta achar que vai reprecificar a ação em 2, 3 meses. Não, vai ser tri após tri, conforme as entregas forem mostrando serem superiores ao que o mercado projeta. Um exemplo, esse primeiro trimestre, todo mundo imaginou que a margem fosse afundar, né, de Minerva. Veio 8,4, uma margem muito, muito forte, muito positiva. Quem realmente entregou margem decepcionante foi JBS. JBS quase zerou a margem dela EBITDA. Então foi muito ruim. Ela não tá, a parte doméstica dela deu uma amassada, foi bem baixo. Marfrig entregou 5,5, também foi um pouco mais difícil. E aí, o que é a vantagem do Minerva? Né?
ela pega o ciclo do Paraguai, ela pega o ciclo do Uruguai, que estão muito mais favoráveis Para a América do do que Sul. o argentino. Isso. Então, essa capacidade dela jogar da planta daqui para lá, né, de jogar da exportação do Paraguai para o Uruguai, do Uruguai para o Brasil, enfim, essa flexibilidade segura a margem dela, o spread dela é muito favorável. Então o mercado vai entender isso e vai começar a pôr no preço. É paciência mesmo, tá? Mas que tá barato pra caramba. Acho que hoje você deu um exemplo muito bom no Twitter, você falou sobre a Embraer, né? A Embraer estava julgada no passado e em Todo mundo 12 achou que ia meses... quebrar, né? Triplicou o valor da companhia. E isso ela sem entregar, assim, números expressivos, tá? Tudo na questão de discussão sobre o futuro dela. A parte de carro voador, a parte de cibersegurança, tudo isso está sendo posto na conta. E aí é um exemplo de Embraer para vocês terem como referência nos frigos, né? Na precificação de frigo. Então, quando vê JBS 28, com esse IPO aqui para fora, cara, é muito barato, entendeu? É só ter a paciência. E outra coisa que vai te remunerar a paciência e essa disciplina. O dividend yield de 2 dígitos, né? A gente viu, a Minerva foi o maior dividend yield da Bolsa ano passado. Pergunto para vocês aí, produtores rurais que acompanham o frigo, quando é que a gente ia ver um frigorífico pagando yield de 12% ao ano? Cara, é inimaginável. Mas tudo isso com um ciclo desafiador ainda, né? Arroba subindo, a China dando uma amassada de vez em quando no preço, né? Então esse fato mostra que o momento é outro para o setor. É muito positivo e uma hora aparece no preço, no valor das ações. Legal. Hugo, o Edu fez uma pergunta aqui. Você acredita em uma possível disputa pela BR Foods? A Tyson não pode Não, aparecer e fazer um... Não? não acredito. Eu já tinha no passado recente até nos nossos estudos aqui, análises, imaginado qual seria o novo movimento. A Tyson seria um pouco mais esperta e inteligente e voltaria para a Latam comprando algum ativo aqui, dado essa desalavancagem. Qualquer coisa que eles comprassem aqui seria agregadora de valor para eles, né? Lembrando, o múltiplo deles é 7 vezes. Qualquer coisa que eles comprem abaixo de 7 vezes agrega valor para o sócio lá. E para mim é um absurdo uma empresa que quer ser global não ter presença Latam em proteínas. Tem que ter. Tem que ter. Então, assim, o que eu imagino de Tyson fazer de movimento é talvez comprar uma... Se bem que é difícil comprar a Aurora, porque a Aurora já é da Hormel, né? Se eu não me engano, acho que a Hormel é dona da Aurora. Aurora não, desculpa, da Cerati, que seria um outro filho. A Aurora ainda continua independente. Mas sei lá, pode ser uma Aurora. De repente eles comprem essa marca, investam aqui. Faria sentido eles entrarem em bovinos Latam. Cara, você quer ser global em proteína vermelha, eles têm que ter bovinos Latam. É o mais competitivo, é um ciclo mais estável, a margem é melhor, o spread é maior. Estados Unidos tem EBITDA zero lá. Aqui no Brasil, numa normalização da oferta e demanda, a gente vai ver spread sempre 9, da média de Minerva é 9. A vida inteira, desde 2007 até agora, sempre foi 9. E o ciclo norte-americano é o contrário. Tem 0, 2, 1, 0, 2, 1, 5, 13, volta para 7, 5, 2, 1, entendeu? É muito menos estável. Então, a Tyson, para mim, deveria fazer um movimento para cá. Agora, não fez. Perfeito. Hugo, a gente falou sobre o cenário para a Latam e acho que seria interessante a gente falar sobre os rumores, né, que aparecem de vez em quando na mídia com relação aos investimentos chineses na África para serem uma nova América Fronteira do Sul agrícola. em termos de commodities e tudo mais. Você Eu acredita acho nisso? Você acredita que eles têm um potencial para isso? muito pouco provável. Muito pouco provável que a África vire um celeiro. Não tem esse perfil. Tinha esse potencial lá atrás, nem a Europa conseguiu fazer isso, não vai ser a China agora, tem um caminhão de dinheiro. Não adianta o caminhão de dinheiro. E aí eu trago um exemplo que é muito bom para elucidar isso. A Vale do Rio Doce tinha presença em uma grande mina ali de carvão e também como chamava a outra mina lá? Simandu, né, de minério de ferro na Guiné, e aboliu esses 2 projetos.
porque não funciona, é muito difícil, é muito complicado. Termos políticos, termos de investimento logístico, é tudo muito difícil na África. O solo não é tão fértil quanto o brasileiro, né? Então esquece, Não. pode ser que ganhe um naco, né? Uma participação, mas jamais vai ser igual ao Brasil, jamais. E se algum dia chegar, sei lá, 3 décadas para frente, então esquece, não acho que é competição. É um cara que vai vir e vai fazer sua parte, mas nada de ser líder como Brasil, Estados Unidos, Austrália, algumas coisas. Não vejo esse risco, não. É muito mais narrativa, como existem narrativas nos mercados, né? Perfeito. Hugo, tem uma pergunta aqui muito interessante do Matheus. Ele pergunta: Hugo, você considera um risco o preço da carne continuar subindo aqui no mercado e em 2022 um esquerdista ser eleito e tentar limitar as exportações como foi feito nos nossos amigos europeus aqui do lado? Pessoa política, né? Vamos lá. É difícil falar sobre política. Difícil. Tá É difícil. longe, não se preocupe com isso. A gente está falando de quase 18 meses ainda para frente. Muita coisa vai acontecer ainda em termos econômicos, em termos de organizações de movimentos políticos, partidos, tudo isso. Então, acho que dá para um pouco para frente. Preço da carne subir, é possível que suba sim, porque existe um desequilíbrio, um consumo muito forte da China, Europa ganhando tração, Estados Unidos também. O preço da carne lá fora, se estiver melhor, vai ser vendido via exportação, é óbvio. Então a gente pode ver uma continuidade de um preço alto internamente, por conta das exportações mais fortes. Mas o emprego, desculpa, o emprego voltando e a renda melhorando, a gente vai ver uma retomada de consumo aqui. Agora, isso pressionar num ambiente de um jogo político ainda tem muita coisa para acontecer, tá? A gente está vendo, só para ajudar também no contraponto de um esquerdista, a Argentina está indo para o buraco, o brasileiro está vendo isso. Então ele sabe Isso, que boa. Sensacional. ele está observando aqui, Venezuela. ele fala, pô, Venezuela, o Peru indo agora. Então vai dar tempo de eu fazer essas observações. Então não se apeguem à política, tá? Não se apeguem à política. Quem está investindo em bolsa, principalmente, nós estamos falando aí de um volume diário de 25 bilhões de reais, contra lá atrás, em 2014, 2010, de 3 a 5. Era muito mais fácil você mexer preço com 3 a 5 bilhões por dia do que 25. 25 bilhões é muito difícil. Então, volatilidade política, por isso, reduzida, tá? Então, calma, não se apeguem a isso. Perfeito. Hugo, tem uma outra pergunta aqui com relação ao preço da arroba que você imagina. Como eu falei no início, né? 2019, julho, a gente Eu está em tô errado, 150 cara, reais, agora a gente está em 300. Já perdi a aposta. O Giroto, né? O Giroto lá, então, já me ferrei. É difícil você prever, né? Difícil. Qual vai ser. Assim, na minha análise, 350 é muito alto. Só que enquanto tiver demanda lá fora, vão pagar, entendeu? Os frigoríficos, se tiverem spread, eles vão pagar. Então isso pode segurar. Aí o que tem que monitorar agora é a retenção e o aumento do rebanho. Se isso acontecer, pode ser que caia um pouco. Agora, cravar preço de arroba é difícil, é complicado. Se tivesse no equilíbrio de oferta e demanda normal, funcionando ali naquele crescimento gradual, eu falaria que era para baixo. Sem dúvida, eu falaria que era para baixo. Perfeito. Hugo, tem um outro ponto interessante, que é com relação ao término do Covid e possíveis sanções à China que podem trazer uma diminuição de Não vem. demanda Não acho que vem, da não acho que China. vem sanção à Tá. China, não. Não acho. Não Não. acredito nesse Tá. cenário. O dinheiro manda no negócio. Tá. Então, a gente pode ver um ruído ou outro, uma discussão sobre, vamos fazer isso, mas no final não vai fazer nada. Não acredito que vão fazer, vão passar um pano, achar um piano nos Estados Unidos, o nome da figura do Fauci, e é isso. Deixei ele lá como bode expiatório e acabou. Não vejo mudanças, não. Porque isso afetaria a demanda do maior consumidor de minério, de carne e tudo mais. Isso afetaria Cara, inclusive mexe o na Brasil, estrutura né? global, mexe na estrutura global, não é só Brasil, mexe Europa, mexe Estados Unidos, Estados Unidos. Oceania. Então, fluxo de dinheiro, não é uma coisa
fácil. A gente, usando o lado da pessoa física, a gente quer que, pô, termine logo e alguém seja responsabilizado por esse, Sim. caso seja comprovado laboratório, que alguém seja responsabilizado. Mas os bodes expiatórios vão ser achados aí e não vai mudar a dinâmica, não. Certo. Hugo, tem o Marcelo, o nome dele? Deixa eu ver. Isso, o Marcelo. Fez uma pergunta. JBS comprou uma empresa de frios na Austrália. Isso não deveria refletir positivamente nas ações da JBS? E também eu gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre isso, a possibilidade de frigoríficos brasileiros começarem a investir também na Austrália, que é um grande É produtor. produtor Você vê de isso? qualquer proteína, né? Suíno, Sim, sim. caprino, bovino, né? Eles são bem fortes. Marcelo, a JBS comprou uma empresa de suínos, se eu não me engano, foi suínos que eles fizeram aquisição na Austrália. É um ponto importante para abastecer a China, né? Você está ali do lado, é um crescedor e um fácil criador de suínos. Então, acho que esse movimento foi feito. Porém, por que não mexeu no preço? É muito pequeno no todo, tá? A Austrália, nessa aquisição de suíno, é muito, muito pouco representativa na dinâmica global de JBS. Por isso, não mexeu muito no preço. Agora, outros frigoríficos fizeram esse movimento de ir para a Austrália, sim, podem. O Minerva já falou que quer fazer alguma aquisição, fincar um pé um pouco na Austrália, que ele quer ser global, uma plataforma global de bovinos. O próprio Molina, uma conversa que eu tive com ele uns tempos atrás, sinalizou que a Austrália é importante, sempre está no radar deles, tá? Então, é natural. Uma plataforma global de proteínas precisa ter a Austrália no seu leque. Então, a gente vai ver isso acontecendo, mas não precisa ligar a preocupação, de novo, sobre esse quesito de aquisições, porque as empresas estão desalavancadas, gerando muito, ameniza demais o risco. E outro ponto, estão extremamente racionais em termos de capital e aquisição. Não são mais aquela loucura. Por que não são mais a loucura? Já cresceram tudo que precisava crescer no jogo da cadeia proteína global, entendeu? Hoje os maiores frigoríficos, donos de proteína do mundo somos nós aqui. Então eles já fizeram todos os movimentos necessários para ser feitos. Não tem ações adicionais. Talvez seja muito mais na parte de marcas, né? A JBS mesmo sinalizou isso, que quer comprar marcas de processado nos Estados Unidos para melhorar a margem, e isso melhora, obviamente, a precificação da companhia. Aí ela vai disputar com múltiplos de Hormel, ali 15 vezes EBITDA. Mas esses são movimentos pontuais, muito... Hugo, uma outra pergunta que me fizeram na página foi com relação a um possível controle de oferta e demanda dos próprios frigoríficos. Nós vemos eles investindo muito na produção, nos confinamentos. Eles tinham vendido alguns confinamentos próprios no passado e agora recompraram, comprando grandes extensões de terra, então produzindo muito gado. Então eu gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre essa possível Eu acho ameaça isso para nós arriscado. Eu acho produtores. arriscado, tá? Eu acho arriscado Tá, eles fazerem esse movimento em proteína bovina. É muito melhor deixar na mão de vocês, produtor rural, capital de giro, cara. Muito melhor. Se der errado, você fecha a planta e segura. E deixa a bomba estourar. Desculpa, brincadeira, mas deixa a bomba estourar na mão de capital de giro. É muito. O ROIC, né, de frigoríficos de proteína bovina é muito mais alto do que o ROIC de integrados e de suínos e frangos. Por quê? Nos suínos e frangos, eles seguram as matrizes com o capital de giro. Então tem todo esse risco de morrer uma matriz, ter uma praga, uma doença, que é muito mais favorável você deixar na estrutura dos produtores rurais como está hoje organizado. Agora, que eles podem fazer um movimento ou outro pontual para reduzir um pouco a dependência, sim, eles vão fazer. Mas não acho que eles vão mudar a dinâmica que funciona há 100 anos, entendeu? Não acho que eles vão fazer essa mudança. você vê alguma chance de ter algo parecido como uma JBS ter uma SLC, entre aspas, uma SLC agrícola internamente, ou seja, ela também gerenciar terras e num futuro não muito distante, ela ser meio que Não, autodependente? Não, tá? não acho que eles vão fazer esse movimento de ter propriedades dentro do balanço deles. Eles podem eventualmente fazer acordos de fornecimento de produtor rural, fechar um acordo Tá. com grandes produtores de grão para ser
os fornecedores deles e travar preço, travar margem. Isso eu acredito que eles podem fazer. Agora, comprar terra não, é capital imobilizado, não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Agora, parceria, contrato de fornecimento, eu acho que até eles já têm, pelo porte deles, tá? Tem Mas sim, não, com não faz certeza. sentido. Tem. Hugo, tem uma pergunta do Renan que é bem interessante, que é com relação, como a gente viu no passado, né, um grande investidor em empresas brasileiras, né, em algumas empresas brasileiras, foi o BNDES. Então, fomentou grandes investimentos de empresas muito grandes que cresceram muito mais nessa época. Hoje a gente vê alguns desinvestimentos, alguns não, muitos, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o efeito desses investimentos que o BNDES está fazendo nessas empresas do mercado agrícola, vamos dizer assim. Gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre isso. É importante você reduzir a dependência de uma empresa pública para fomentar um mercado. É muito melhor que você tenha entes privados, investidores institucionais e estrangeiros fazendo essa dinâmica, coordenando o funding dessa dinâmica de mercado. Então, esse movimento de redução do BNDES é extremamente positivo para a cadeia agro, mas também para a dinâmica do mercado acionário. Então, eu vejo com muito bons olhos essa redução. Não gostaria que voltasse a acontecer o aumento dela. Não podemos, obviamente, ignorar que o fato do BNDES ter investido nas três, Minerva não, mas nas duas, Marfrig e JBS, permitiu que eles chegassem nesse tamanho que eles chegaram. Sem dúvida, isso foi importante. Mas o mercado privado talvez iria fazer esse mesmo movimento, só que numa velocidade diferente. Mas iria fazer, porque o agro no Brasil é um potencial absurdo. Não tem competidor, tem vantagens competitivas, então o mercado privado ia fazer. E aí eu cito o exemplo de FIIs imobiliários, fundos imobiliários agrícolas estão sendo abertos. A gente está vendo eles comprando silos, comprando propriedade para fazer colheita. Então todo esse potencial agro está indo para os fundos imobiliários, está acontecendo isso. A gente viu agora parte regulatória de fundos agrícolas sendo feita, redigida. Então o ambiente privado ia. Esse é o bom do capitalismo. Ele às vezes demora um tempo, mas ele sempre aparece. Sempre aparece. Entendeu? Então o BNDES não é mais necessário. Deixa ele emprestar, sei lá, para aquela pequena empresa, microempresa, para incentivar e dar uma segurança maior para ele competir, entendeu? Não precisa dar dinheiro para os grandes. O mercado dá. E a gente está vendo isso acontecer, né? A bolsa indo bem, número de ações crescendo, os IPOs voando. Isso vai continuar e vai refletir no agro. A gente vê isso, a gente tem 3 vindo agora, Kepler Weber está voando ali na bolsa, SLC nem diga, vendia R$19, não, 19 não, 29, puta dor de corno, tá 52. Também vendi. Então, assim, o agro tá bombando, vai continuar bombando, então deixa na mão do privado, que a gente sabe fazer. Legal. Uma outra pergunta é com relação aos investimentos de infraestrutura que estão feitos no Brasil, que estão melhorando e aí não só de grãos, mas de tudo quanto é mercadoria. Obviamente, eu vejo que isso pode influenciar vamos dizer assim, na queda de custos fixos para o produtor rural, tanto para exportação como para trazer para os grandes centros consumidores, como o Brasil. Você vê isso como uma melhora em termos de possibilidade e atratividade para consumo mesmo de carne vermelha com essa melhora? Nós tendo aí nos últimos meses e anos com relação à facilidade de escoamento de produção dos grandes consumidores para nós, eu São acho que Paulo, mexe, eu acho que mexe muito mais, Marcelo, vai muito mais na questão do custo. Eu acho que melhora o custo, sem dúvida, e também melhora a previsibilidade de margem, né? Você deixa o agronegócio muito mais barato operacionalmente e deixa ele mais previsível em termos de margem, dando essa melhoria logística e melhoria de armazenagem, né? Vamos dizer assim. E, óbvio, evolução tecnológica. Esses 3 pilares vão baratear demais o custo do agro brasileiro, que já é barato. Isso é que talvez culmine num aumento da nossa demanda aqui dentro. É esse o fato. A organização logística, o investimento logístico em si, não. Ele só vai melhorar essa dinâmica do custo, tá? Isso a gente está vendo muito forte. Está vendo o crescimento de armazenagem muito forte, a parte de portos melhorando muito, né? A saída, ferrovias aumentando, hidrovias também ganhando muita tração. Então, assim, isso tudo, esse somatório vai dar cabotagem, fazer um ganho imenso na parte de custos ali produtivos, tá?
E aí isso combina, óbvio, num consumo maior, sim. Perfeito. Hugo, vamos fazer a última pergunta com relação a esses termos. Depois eu gostaria que você falasse um pouco sobre o trabalho de vocês no TC e como isso poderia ajudar nós pecuaristas. Mas antes disso, eu gostaria de perguntar para você se você tem um número em mente de equilíbrio para consumo interno, carne bovina, e mercado externo. Qual você acha que vai ser esse número de equilíbrio? Hoje estamos 70-30. O que você acha para o futuro? O que vai ser? Olha, um bom, tá? Eu acho que ali é o equilíbrio pleno de como funciona. Então, se a gente seguir aquele caminho e o ordenamento também, aí precisa fazer, além desse equilíbrio, né, entre consumo interno e exportação, a organização. Né? Lá nos Estados Unidos não tem diferenciação entre. Quer dizer, existe a diferenciação entre boi e vaca. Existe essa Tá. diferenciação lá nos Estados Unidos. E isso ajuda na organização da oferta e demanda. Aqui no Brasil ainda tem esse lado dessa suposta zona, onde o cara empurra boi, empurra vaca, empurra negócio manco e recebe praticamente o mesmo preço. Então acho que isso acaba mexendo um pouquinho no equilíbrio operacional, organizacional ali do sistema. Lá fora não. Você não manda a vaca. Então o cara ele é incentivado a fazer a reposição. Então acho que aqui também, se mudar isso, vai melhorar a organização interna nossa, mas um referencial entre equilíbrio, acho que é a exportação aos Estados Unidos e consumo interno deles lá. Essa relação. De cabeça agora eu não sei te responder, tem que pegar os números Tá. nossos das nossas projeções para te falar, mas eu posso mandar, Depois eu eventualmente coloco. faço uma postagem aqui, enfim. Mas esse seria o Boa. norte, tá? O ponto de equilíbrio ali. Porque o nosso rebanho é muito maior, né? É muito maior. Muito A gente maior. está falando de Estão em 200 90, a gente está em 50. 250 indo para 270, né? Então, assim, Isso. eu acho que só desse fato aqui a gente já deveria ter uma dinâmica muito melhor. Sim, com certeza. Boa. Então, Hugo, então obrigado. Opa, você estava falando ainda? Desculpa. Me deu uma... Não, não, eu ia só comentar, fazer Perfeito. o convite para vocês. Você tinha comentado sobre o que ajuda vocês lá. Isso. Primeiro, Fala um toda pouco. Isso, boa, essa boa. informação, Hugo, essa informação que a gente produz sobre o setor, sobre as companhias, seja a proteína, seja o agro, quer dizer, seja os grãos, seja a celulose, todo esse background informacional é produzido lá no TC Matrix, né? Então a gente discute constantemente, posta coisas constantes sobre a dinâmica do setor e das empresas, valuation, tudo isso. E temos também o TC Premium, que é a carteira recomendada. E adianto para vocês, a gente tem frigo lá, tem celulose, tem todos esses potenciais, onde a gente também ajuda vocês na gestão dos portfólios, das ações, das carteiras de vocês, e não só da parte de ações, também de todo o patrimônio. Então, renda fixa, multimercado, fundo imobiliário, nessa consultoria que a gente criou aí nos últimos 3 meses, a gente assessora também. Então, é um pacote completo aí de consultoria, informação, gestão, mentoria, tudo isso está no TC hoje, melhorou, cresceu exponencialmente. Fica o convite aí, quem tiver dúvida, manda DM para mim, respondo lá para vocês. Se tiver dúvida sobre o Premium, manda lá. A gente ainda consegue fazer um prêmio, um preço promocional ali para vocês, quem quiser entrar. As performances da carteira recomendada estão bem acima do Ibovespa. Tem estratégia de curto, médio dos guri, do FEI. Então tem tudo isso lá disponibilizado para vocês, tá? tá. Hugo, gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre justamente isso. O perfil, né, do pecuarista é um perfil bem conservador, tá? Para o perfil conservador, você vê como atrativo investir na Bolsa de Valores? Fala um pouco para a gente sobre isso, para até tirar um pouco de um receio, Marcelo, um medo disso. é um bom ponto esse. Mesmo o investidor conservador, né, dentro da diversificação de investimentos, é importante ter um pouco de risco. Boa, Então é importante boa. ter uma parcela do seu dinheiro, do seu patrimônio, do seu aumento desse patrimônio em ações. Então, eu sou conservador, tem que ter zero? Não, você pode ter 5%, que esse 5% ele vai te ajudar muito
em geração de renda, como dividendos, Sim. e também em growth de patrimônio, né? Você vai fazendo o crescimento composto disso. Ganha E dividendo, até, reinveste, ganha dividendo, reinveste, você vai aumentando muito o patrimônio. Então, o produtor rural ele pode ter investimento em bolsa de valores. É importante ele acompanhar o mercado, mesmo do pequeno até o grande, para fazer suas proteções no mercado futuro. Então, ele tem que estar sempre antenado, né? então, gostaria que você falasse um pouco para a gente também sobre isso, né? Porque investir em ações não é o mesmo risco em todas as ações. Obviamente, tem empresas muito mais seguras, empresas menos seguras e tudo mais. Então, eu gostaria que você falasse também para eles que vocês dão essa consultoria nesse sentido também, de escolher as empresas que são mais seguras dentro de um portfólio, que podem dar um pouco mais Claro, de a gente menos, tem vamos dizer assim, a gente desconfiança tem aqui no. a Vai lá, gente tem as estratégias, pode falar. mais voltadas para dividendo, onde são empresas mais previsíveis em termos de receita, margem EBITDA mais estável, uma boa geração de caixa que culmina na distribuição de dividendos. E ao você receber dividendos e reinvestir nessas ações, você está fazendo um efeito composto. No ano seguinte você recebe mais dividendos, as ações vão valorizando e você vai ganhando mais capital. Então a gente tem estratégias mais defensivas como essa, onde as carteiras são menos voláteis, né, variam menos o preço. As estratégias mais arrojadas, aquelas voltadas para growth, com empresas small caps, né, aquelas que você não vai ter um dividendo e sim um ganho de capital, porque ela vai ganhando mercado, vai crescendo receita, vai melhorando margem. E a gente tem umas estratégias mais, vamos dizer assim, equilibradas, onde tem um pouco de dividendo, tem um pouco de valor, aquelas ações mais descontadas, e tem o crescimento também. Tá? Além disso, tem a do giro louco do guri ali, que a gente gira ali, eu, Sanita e o Felipe Souza fazemos a carteira ali, semanalmente a gente discute e vai fazendo os ajustes no portfólio. Então tem para todos os perfis ali dentro do TC Premium, tá? Então o TC é uma plataforma de investimento aí para vocês, pessoa física, ajudarem aí no seu dia a dia no caminhar dos investimentos. Hugo, última pergunta. Na retomada da economia, qual você acredita que vai ser o segmento que mais vai se beneficiar da volta da economia? Qual você acha que é um setor que está meio tumultuado e quando voltar a economia vai explodir, na sua opinião? Olha, hoje vendo todos os fatores, né, e os dados que estão saindo sobre as projeções econômicas Varejo e a entrega da fortíssimo. economia, eu vejo o doméstico, tá? A parte doméstica ali, os setores domésticos vão reagir melhor. Então, acho que a indústria vai continuar indo muito bem, uma Randon da vida, eu acho que vai bem. Uma parte de varejo também, eu acredito, ir muito bem. Lojas Quero ali, eu acho que tem muito potencial. Pega na veia o agro, onde vocês estão instalados aí, material de construção. Acredito também na parte de bancos. Bancos está barato, ele vai fazer o funding de toda essa galera no mercado. Então, vai andar bem também. E acredito em construção civil. Muito, construção civil está muito barato. Amassaram muito por conta da questão de INCC, de inflação, mas a gente vê o renda habitacional ontem cresceu 40% da Caixa. Não Meu é só da Deus. Caixa, a gente está vendo os bancos crescendo 30 também, 35 os privados. Então esse fato vai puxar a cadeia de construção civil. Então, para mim, esses quatro setores vão ir muito bem nessa retomada. Tá? E aí vai lá no TC, a gente tem as carteiras postadas no Trade Ideas, tem as discussões lá, vocês vão ver quais são as ações que a gente acredita desses setores aí, tá? Perfeito. Hugo, deixa eu tirar um print aqui para eu colocar no post. Vai lá, faz um sorriso aí. Boa. Deu certo. Beleza, Hugo. Muito obrigado, Hugo, por ter participado. Cara, foi uma honra enorme ter aqui você com a gente. Muito conhecimento. O pessoal gostou muito da última vez que você participou. Obviamente, devem ter gostado muito dessa vez também. Então, gostaria de agradecer também a todos que participaram até o final, mandaram Marcelo, todas as perguntas. E, Hugo, gostaria que você deixasse aí um recado final para o pessoal. Fique à vontade. obrigado pelo espaço no canal Grandes Reprodutores, um sucesso, né? Eu lembro como você usou. Você estava ali abaixo de 1.000 e hoje já estava voando 15 mil. Também posta um conteúdo muito rico, mostrando sobre rebanho, mostrando sobre a carne, né? Do Nelore ali, que é bem, bem legal mesmo esse trabalho que você faz. O espaço muito bom aqui, obrigado para divulgar também a parte do TC, fazer o convite para vocês irem lá
E agradecer também vocês aí, porque o agro é que salvou a gente aí nessa crise, obviamente. Então, mantenha um bom trabalho aí, que vai ser sucesso na Bolsa, inclusive. Vai ter várias empresas sendo listadas aí. E aí vocês estão lá no... Faço o convite para vocês irem para o TC para a gente trocar ideias lá também. É isso. E outra coisa legal também, Hugo, é que nesse ano passado, 2020, a visibilidade das empresas do agro foi muito grande. Então, acredito que nos próximos anos a gente vai ter uma demanda muito grande por empresas querendo entrar na Bolsa de Valores, para funding e tudo mais. Acho que foi sensacional isso. Perfeito, então. Muito obrigado, Hugo. Até mais. Valeu, tchau, tchau. Abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.